Sou Deus no lamento dos pobres mortais. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febriz esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus nos ciclones e mares bravios. Hoje nós vamos trazer uma pessoa já conhecida de todos nós aqui, da maioria de nós, né? Nosso irmão Itamar Muritiba, ele nos traz como tema da noite a ética e o espiritismo. Antemão, só um preâmbulo do que vamos dizer, que é assim, a vida da gente ela é pautada em coisas boas e também de coisas não boas, não tão boas. Nosso propósito maior é fazer o bem, pensar no bem, fazer o bem, agir e atuar sempre fazendo o bem. Desta forma, a gente eleva os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus, pedir a Deus, primeiramente, Jesus que nos traz toda a sua mensagem de amor, de paz, de alegria, vai nos felicitar, para que o nosso cotidiano seja mais leve, né? E todos nós aqui sabemos que somos pais, mães, que a nossa vida depende exclusivamente deste equilíbrio, de que façamos ao outro aquilo que desejamos para nós. Portanto, baixe a luz, por favor, aí um pouco. A luz, obrigado. Fechemos os nossos olhos. Agradeçamos pela essa noite, agradeçamos pela a paz mundial,
todos aqueles que governam esse país, que sejam beneficiados nesse momento com essas energias salutares. Pai bondoso, santificado Tu és na terra e nos céus. O pão de cada dia nos dai, Senhor, sempre. Perdoa as nossas ofensas, quando perdoarmos aqueles que a nós têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai, Senhor, de todos os males. Tu é poder, reino e glória. Desta forma, irmãos e irmãs, nós vamos iniciar os trabalhos da noite. Com muita alegria, com muita paz, a palavra com o nosso irmão Itamar Muritiba. Né? Tudo bem. Deus abençoe. Saúde e paz a todos. Se sintam também abraçados. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, podermos refletir a respeito desta ciência maravilhosa, o Espiritismo, e também a respeito de nós, enquanto espíritas que somos. O Espiritismo surgiu oficialmente no dia 18 de abril de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, contendo 501 perguntas. Embora as ideias espíritas sempre estiveram em todas as épocas da humanidade. Quem diz isso é Kardec, na introdução da Revista Espírita, lançada em 1º de janeiro de 1858. As ideias, é preciso que a gente separe o que significa ideias espíritas do espiritismo. As ideias espíritas poderíamos relacionar ou sintetizar em 7 princípios básicos. Reencarnação, não foi o espiritismo quem inventou. A reencarnação sempre esteve presente em todas as épocas da humanidade. Imortalidade da alma, também é uma ideia espírita e não foi o espiritismo quem criou. A alma sempre foi imortal e em todas as épocas da humanidade, os filósofos sempre trabalharam com a hipótese da imortalidade da alma. A historiografia antiga é recheada de fatos que nós não vamos tratar nesse instante. O terceiro princípio do Espiritismo, que está entre ideias do Espiritismo, a existência de Deus. Também não foi o Espiritismo quem criou. Não foi o Espiritismo quem criou Deus. Deus sempre existiu em todas as épocas da humanidade e que independe, inclusive, da própria humanidade. Apenas o Espiritismo trouxe uma ideia e um conceito diferente do que até então era tratado como sendo Deus. Saiu da ideia da personificação, da ideia humana de Deus para ser a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Embora tenhamos dificuldade de nos relacionar com Deus sem que o façamos de uma forma humanizada. É fato. Mas Deus sempre existiu. Então não foi o Espiritismo quem criou Deus. Então Deus, essa ideia espírita sempre existiu. A comunicabilidade dos espíritos, ou seja, os espíritos se comunicar com as pessoas que estavam vivas, também sempre existiram em todas as épocas da humanidade. A historiografia está recheada de fatos onde os espíritos voltavam a se comunicar. Inclusive está no próprio Velho Testamento, quando Moisés proíbe, a comunicabilidade, proíbe da evocação dos mortos, demonstra que ali já existia a comunicação. Se ele só proibiu o que de fato acontecia. Então essa ideia também espírita sempre existiu, não foi o Espiritismo quem criou. A progressão espiritual ou a evolução do ser sair de um estágio e avançar até o outro também não foi o Espiritismo quem criou. E a moral cristã também não foi o Espiritismo.
Daí a gente chegar à compreensão de que as ideias espíritas, como Kardec bem falou, sempre existiram. Porém, a organização dessas ideias espíritas de uma forma sistematizada e colocada de uma forma sequenciada e tornando mais claro e compreensível, aí sim, aí foi o Espiritismo quem o fez. Quando Kardec, em 18 de abril de 1857, organizou esse livro, através de perguntas e respostas, fazendo pergunta aos espíritos, não só ele, não só foi Kardec que fez pergunta não, viu? Victorine Sardot passou em 1854 50 cadernos para Kardec, onde já tinham dezenas, centenas de perguntas que ele fazia junto com o pai dele, os espíritos através do médium chamado Jafé, da menina Jafé. E aí Kardec depois aproveitou aquelas perguntas e respostas, organizou, modificou, alterou e lançou em 18 de abril a primeira edição, sendo que a segunda edição foi em 30 de março de 1860, quando depois de 3 anos do lançamento da Revista Espírita, que cada mês eles traziam artigos, informações, mensagens dos espíritos e que aproveitou algumas para ampliar esse livro, chegando ao que é na atualidade. O Livro dos Espíritos contendo 1019 perguntas e respostas. Então ali estaria oficialmente sendo criado, inclusive o próprio neologismo, espiritismo, foi Kardec quem criou. Até então não existia espiritismo, existia espiritualismo e ideias espíritas. Eu estou fazendo esse preâmbulo, essa introdução, para que a gente possa compreender que o espiritismo é, como Kardec define no livro O que é o Espiritismo, é a ciência que trata da natureza, origem e destinos dos espíritos e sua relação com o mundo corporal. Essa ciência foi Kardec quem criou, sob a orientação das pessoas que tinham morrido, mas que continuavam vivos, os chamados espíritos. As pessoas que continuam aqui mesmo, não é lá em cima nem lá embaixo, aqui mesmo, depois do fenômeno chamado morte, continuam vivos, assim como nós vamos continuar vivos. Nós não vamos lá para cima nem lá para baixo, vamos continuar aqui. As pessoas que morreram, que desencarnaram e que tinham relação com a comunidade jacobina continuam aqui. Depois desse lançamento, e já nesse lançamento, Kardec trouxe uma série de informações a respeito do comportamento humano, trazendo reflexões sobre como nós deveríamos nos comportar, primeiro, para conosco mesmo e para com a sociedade. É aí que a gente começa a mergulhar na temática proposta para hoje, que é a da ética e o espiritismo. Porque se formos buscar na origem da ética, vamos ver o que? O significado da palavra ética, que vem de ethos, que é um termo grego que significa simplesmente comportamento, conduta. E isso lá o quê? Século IV a.C., os gregos já trabalhavam com essa observação. Aristóteles já se debruçava a respeito dos vícios e das virtudes e buscava ali, fazendo uma reflexão, como é que o ser humano deveria ter um comportamento melhor no seio da sociedade. E se pegarmos a definição clássica de ética, nós vamos encontrar como sendo princípios que norteiam a conduta humana. E aí vamos pegar a moral. O significado de moral são regras e condutas que norteiam o comportamento do ser humano. Veja que é diferente. Regras é diferente de princípios. Então, ética são princípios, moral são regras. E se formos fazer uma contextualização, que isso é interessante para a gente, ao analisarmos as obras de Kardec, nós temos que contextualizar. O que significa esse contextualizar? É voltarmos ao período em que ele foi escrito. Século XIX, 1857, na França. Algumas palavras, alguns termos
eram diferentes dos termos atuais. O próprio termo psicologia, Kardec colocou lá, Revista Espírita, o subtítulo colocou Jornal de Estudos Psicológicos. Esse jornal de estudos psicológicos, essa psicologia ou esse estudo psicológico era diferente do termo psicológico da atualidade, que hoje é o quê? A psicologia é estudo da alma. Naquela época não era o estudo da alma só. Então, de acordo com cada época, nós sabemos que as palavras, professores aí me ajudem, tem um bocado de professor aqui, de acordo com cada época, as palavras têm um significado. Inclusive, as palavras são criadas, vivem e morrem. Tem palavras atuais, né? A internet não existia na época de Kardec. Se na internet existia, não existia palavra, consequentemente. Então, muitas palavras são criadas e muitos termos. Aí é que a gente começa a se debruçar a respeito do propósito, do objetivo do Espiritismo. Para que é que Kardec criou o Espiritismo? Estruturou o Espiritismo, organizou o Espiritismo. Para quê? Se as ideias espíritas sempre existiram em todas as épocas da humanidade, para que é que ele fez? Beleza, ele fez com o propósito, primeiro, de reunir essas ideias espíritas em uma única ciência e comprovar a existência de uma forma mais lógica e, principalmente, derrubar os mitos a respeito da existência do mundo espiritual. Tanto é que ele trabalhou em todas as obras com a ideia de que não existe nada considerado como sobrenatural, como miraculoso. Tudo está sob a égide, sob a proteção das leis naturais. A grande questão é o entendimento e a compreensão dos mecanismos pelos quais essas leis funcionam. Não existe o sobrenatural. Aquilo que a gente não tem uma compreensão, nos falta simplesmente um estudo mais acurado e uma comprovação para que possamos entender e compreender. Querem ver uma coisa? Alguns anos atrás, estamos em 2024, 2025, vamos voltar 10 anos atrás. Se nós falássemos há 10 anos atrás de que aqui no livro, ou de que falando, ou de pegando em qualquer objeto, nós poderíamos transmitir vírus que poderíamos, inclusive, provocar morte para as pessoas ou até morrermos, a gente iria acreditar? Não acreditávamos. E aí veio o Covid, né? Veio essa pandemia aí do Covid e mudou toda uma compreensão e uma concepção a respeito do mundo microscópico, do mundo invisível, porque a gente passou a ter, inclusive, pavor das pessoas e passamos a ter pavor até dos objetos. Quem não se lembra daquele momento que a gente não poderia nem pegar na maçaneta da porta para abrir? Para entrar na porta, usávamos um cotovelo ou alguma... Entramos em pânico. O vírus passou a estar perto da gente em todos os lugares. Foi algo, né, estarrecedor para todos nós. Para essa geração, deixou uma marca grande para a gente. Mas, ao mesmo tempo, trouxe uma comprovação clara de que existe um mundo invisível aqui presente junto com a gente, em todos os lugares, de vírus e bactérias, e que pode ocasionar problemas de tal monta que podemos adquirir determinada doença e chegarmos a morrer. E quantos morreram? Quantos morreram? Colegas meus, colegas de vocês, amigos, familiares, né? Muita gente. E a gente pegou, eu mesmo peguei 3 vezes. E não tive nada. Mas teve pessoas da minha família que pegou e estava convivendo comigo e teve problemas sérios, seríssimos. O que quer dizer isso? Significa dizer que existe um mundo invisível, e esse mundo invisível pode ser simplesmente comprovado de uma forma ou de outra. Então, o que Kardec veio organizar foi isso. Olha, existem os espíritos, é verdade? Os espíritos podem se comunicar, é verdade? Pode falar com a gente? E aí ele trouxe
informações de uma forma detalhada sobre essa comunicabilidade deles e também a respeito do comportamento humano. Aí ele entrou na área da sociologia. E aí ele vem trazer o quê? Kardec não veio estabelecer regras. Embora em nenhuma obra, em nenhuma das 26 obras de Kardec, ele fale sobre a palavra ética, só sobre moral. Não tem aqui, ó, se vocês entrar lá no Kardecpedia, que é um site que é muito interessante, que reúne todas as obras de Kardec, e escrever o nome, a palavra ética, eu fiz isso hoje, quando estava preparando o estudo, não aparece, não tem palavra ética. Kardec trabalhou com a palavra moral, mas não trabalhou com a palavra moral, ele trabalhou com a palavra moral de Cristo, mas não a moral considerada como sendo que estabelece regras de como devemos nos comportar, porque Jesus também não trouxe isso. Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele trouxe princípios norteadores de como devemos nos comportar. Aí é diferente. E essa é a proposta do Espiritismo, gente. A proposta do Espiritismo não é estabelecer regra para nenhum da gente, não. De hipótese alguma, conhecer o Espiritismo nos garante chegar no mundo espiritual numa condição boa. Conhecer, não. Teoricamente, teríamos condições para tanto, teoricamente. Agora, a vivência na prática é outra coisa. Por isso aqui, olha, nós temos aqui, eu fiz parte inclusive da diretoria desta casa, como hoje nós temos os diretores, colaboradores, e ninguém estabelece regra para quem quer que seja. Ninguém, a gente não estabelece regra. O professor André Luiz Peixinho, uma certa vez, uma das autoridades a nível de filosofia espírita, ele nos trouxe uma coisa maravilhosa, ele disse, o espiritismo é anarquicamente organizado. Houve uma discussão muito grande, algumas pessoas acham que não seria uma espécie de anarquismo, porque existe uma estrutura institucional organizada, é verdade. Nesse aspecto, tem uma estrutura institucional. Aqui nós temos uma instituição que tem o seu estatuto, que tem a sua eleição, que tem as suas responsabilidades jurídicas de prestação de contas, que é a entidade mantenedora do lar do idoso, que é responsável por esse patrimônio, que tem bens e que tem as suas obrigações a nível perante a Justiça Federal, a Receita Federal, perante a Receita Estadual, perante a Receita Municipal, enfim, nós temos as nossas obrigações institucionais. É fato. Nesse aspecto, nós não somos anarquicamente organizados. Agora, no aspecto da gente não determinar o que Zezinho deve fazer, o que Agnello deve fazer, o que Rose deve fazer, o que Itamar deve fazer, aí sim. Nós temos esse formato que se assemelharia ao anarquismo, que diz o seguinte, que cada qual é responsável por si mesmo. Cada qual é responsável por si. Se eu estou aqui na frente, automaticamente eu sou responsável por mim. Agora, se eu, enquanto expositor, ou enquanto integrante desta casa, eu realizar ou promover ou praticar atos que venham de encontro com as normas estatutárias, aí a direção tem a obrigação de me retirar daqui, do espaço na linha de frente, não de estar sentado aí, é diferente. Aí nós estamos trabalhando com a ética, aí tem essas regras estatutárias, é diferente. Só que a nível de ciência, a nível de filosofia espírita, ela vem fazer o quê? Nos trazer informações a respeito de como eu devo, fazendo uma autoanálise, me tornar um ser humano melhor. Aí, o Espiritismo se coaduna muito bem com a ética, e não com essa moral no aspecto de ser, de ter regra, de ditar. Eu me recordo que uma certa vez, quando fiz uma palestra sobre isso, uma moça depois me perguntou, mas tem um livro chamado Conduta Espírita, de André Luiz, que estabelece lá
A conduta como deve ser do jovem, da mulher, enfim, do espírita. Veja bem, é preciso que a gente distinga, que a gente separe as ideias espíritas do espiritismo. E Itamar está trazendo aqui as ideias espíritas. O espiritismo só está contido em Kardec. Se André Luiz, ou Emmanuel, ou Joana, ou Maria, ou Pedro traz informações, são as ideias dele. Ele trouxe essas informações que ele colocou num compêndio como sendo conduta, embora nos dias de hoje seria rechaçado, porque é uma conduta, um livro machista. Porque só traz a conduta da mulher, não traz a conduta do homem. Lá não está escrito conduta espírita do homem. Está dizendo conduta espírita da mulher, e que inclusive a mulher deve ser submissa ao homem, deve cuidar só da casa. Está lá. Esse livro hoje, seria rechaçado, um livro de 1840. Mas também veja a época, né? A época, a sociedade era machista. Era machista. Era uma sociedade que discriminava totalmente a mulher e colocava como sendo submissa ao homem, embora saibamos que não é verdade. A única diferença que tem entre homem e mulher é simplesmente o sexo. O restante tudo é igual. O Espiritismo vem nos mostrar que o homem que o espírito não tem sexo, que está encarnado hoje na condição de homem e que poderá vir a encarnar como mulher na outra encarnação e terá as mesmas responsabilidades. Querem ver uma coisa como mudou? Eu hoje tenho 64 anos. E há muitos anos atrás eu não sabia o que era ir na cozinha. Eu não sabia o que era lavar um prato, fazer uma comida, eu não sabia nada disso. Porque eu fui criado numa família em que os meninos não podiam chegar na cozinha. Não, a cozinha é das meninas. Vocês vão trabalhar na roça, vocês vão fazer aquilo. E automaticamente a gente foi passando, a gente não distribuía essas tarefas. E de repente, eu me vi só, tendo que morar só, e passei a ter responsabilidades para comigo. Aí hoje eu cozinho, lavo, passo, faço tudo. E não tirou nada, nem um pedaço de mim. Toda hora eu me olho, rapaz, continua tudo igual. A minha cabeça mudou, porque foi um choque cultural. Veja como são as culturas, né? Foi um choque cultural muito grande para mim, sendo que hoje eu vejo diferente com meu filho. Eu tenho um filho de 23 anos, Júlio, que desde os 7 anos ele fazia todas as tarefas domésticas. Cozinhava, lavava, e hoje ele cozinha, lava, faz tudo, apronta tudo, faz tudo. Veja como mudou a cultura. Aí, poderiam dizer, foram as regras que foram estabelecidas dentro da família? Sim, foram as regras, mas essas regras foram quebradas. É aí que o Espiritismo vem trazer um esclarecimento para mim maravilhoso, a respeito de cada um ser responsável por si mesmo. Ninguém é responsável pelo outro. Eu não sou responsável pela minha mãe, que tem 95 anos, que por sinal passei esse final de semana com ela, com a cabeça maravilhosa, ainda fazendo café, ainda fazendo tudo. Também não sou responsável por minha filha. Como não sou responsável por nenhum de vocês, eu sou responsável por mim mesmo. Então são esses princípios éticos que o Espiritismo vem mostrar para a gente. Olha, o modelo e guia é Jesus. O modelo e guia para todos nós é Jesus, aquele ser que trouxe a lição simples de fazer outro que nós gostaríamos que fizesse a gente. Essa receita. E que Kardec transformou isso tudo naquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, do homem de bem, que é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade, resumindo tudo. E aí joga uma responsabilidade muito grande na gente, sabe por quê? Porque nós não nos sentimos vigiados por nenhum dos correligionários, por nenhum dos amigos que fazem parte da doutrina, ou até qualquer que seja a pessoa. Não somos vigiados, mas simplesmente sentimos uma necessidade, graças à lei de Deus que está inserida em nossa consciência, de nos tornarmos seres humanos melhores.
de sermos éticos. De sermos éticos. E aí, meus amigos, a reflexão é essa. Eu estou sendo ético? Eu estou sendo ético em casa? Eu estou sendo ético com os meus funcionários, com os meus patrões? Eu estou sendo ético na rua? Eu estou sendo ético onde eu estiver ou não? Eu estou sendo ético. Eu vi uma coisa maravilhosa hoje aqui na feira, hoje à tarde, né? Quando uma moça estava fazendo um pagamento e caiu uma cédula de R$50 e ela não viu. Ia passando um rapaz, um carregador com um carrinho, aí ele pegou e disse: ei, R$50 de quem foi aqui? Todo mundo parou, né? Eu parei, os outros, todo mundo parou, ninguém se manifestou. A moça já tinha saído, quando chegou, ele disse: olha, tá aqui, ó, eu vou deixar com a moça da barraca. Aqui, ó, senhora, se aparecer alguém aqui, alguém perdeu. Eu continuei perto, aí chegou a moça, aflita. Eu pedi dinheiro aqui, vocês não viram, não? Aí a moça da barraca perguntou: quanto foi? Ela disse: R$50. Ela disse: tome aqui. Ética. Ética. O rapaz simplesmente... Quanto é que ele ganharia naquele dia? Talvez ele não ganhasse os R$50. Talvez ele não ganhasse os R$50. Mas a consciência dele... Aí o interessante foi o comentário que ele fez, depois que ele pegou e deu a moça e disse: eu só quero o que é meu. Eu só quero o que é meu. Rapaz, aquilo ali é um negócio maravilhoso. Porque aquilo, ele não tem regras da sua igreja, né, ou da sua religião, que esteja acompanhando ele 24 horas por dia. Ele tem a ética da sua consciência que lhe diz: se comporte assim. Se comporte assim. E aí, meus amigos, a gente só vai mudar o mundo se a gente tiver ética. Enquanto a gente estiver amparado pela moral, que são essas regras, não, porque a qualquer momento a gente pode, fora das regras, a gente fazer algo diferente dos nossos valores. A gente só vai transformar o mundo quando a gente tiver essa transformação interior. Quando a gente sentir que sozinho ou acompanhado, ou em Jacobina, ou na China, ou em qualquer lugar do mundo, eu estou buscando me transformar num ser humano melhor. Sim, mas eu ainda não estou nesse estágio. Lógico, eu não estou. De vez em quando a gente dá aquela derrapada, normal e natural da nossa faixa de evolução, normal e natural do nosso estado de inferioridade. Será que na cabeça daquele rapaz não passou? Eu posso pegar esse dinheiro? Eu devo pegar esse dinheiro? Pode ter passado, eu não sei. Pode. Essa indefinição. Em alguns momentos nós vamos ter essas indefinições. Vamos ter, sim, essas indefinições do que devo fazer, do que posso fazer. Poder eu posso fazer tudo, dever não devo fazer tudo. Então rapaz, eu posso fazer isso, posso. Mas será se eu devo? É aí que entra a questão da gente ter assimilado o conteúdo ético do Espiritismo. O conteúdo ético de Jesus, quando ele disse que deveríamos fazer o outro que nós gostaríamos que o outro fizesse. É um aperto, é um abraço muito apertado, né? Um abraço muito apertado de quê? Da nossa consciência, que diz: poxa, bicho, não faça isso não, você já fez um bocado de besteira, agora é hora de seguir uma direção diferente. Porque vocês perceberam que a gente analisa muito mais os outros pelo verniz que os outros mostram para a gente, pela aparência, né? A gente faz muito isso, a gente julga muito. Zezinho, o comportamento de Zezinho, rapaz, Zezinho está pisando na bola, Zezinho fez isso, fez aquilo. Eu estou vendo o lado externo, eu não sei as lutas internas, eu não sei as motivações, Eu vi um programa essa semana de entrevista ao filósofo Mário Cortella, quando perguntaram a ele o seguinte, uma das entrevistadoras disse: se chegar um jovem passando fome, um jovem da periferia passando fome, e pegar uma faca e ir na sua direção e disser para você: me dê o dinheiro que eu quero comer. Aí ela perguntou:
isso é justo ou não? Aí ele respondeu, não, isso não é justo. Aí ela disse, ele passando fome? Ele passando fome? Não é justo ele pegar a faca? Ele disse, não. O que é justo? Justo seria uma coisa correta, é diferente, não é justo. O erro a gente não pode justificar, não pode dizer que o erro, qualquer que seja esse erro, simplesmente vai estar no âmbito daquilo que é justo, daquilo que é abraçado pela justiça. As consequências daquela atitude têm os atenuantes, aí é diferente. A própria justiça da terra já vê os atenuantes e os agravantes. Tem os atenuantes. Então, as nossas atitudes, gente, as nossas atitudes, que são norteadas pelas leis divinas, na qual está inserida a nível de consciência nossa, tem sempre os atenuantes e os agravantes. Por isso é que o julgamento do outro, sem que estejamos vivenciando a situação do outro, a gente está pisando na bola. Porque eu não sei o que está motivando aquela pessoa a agir daquele jeito. E perceberam como normalmente a gente quer que o outro tenha atitudes de conformidade com a nossa análise, com a nossa avaliação, que nós nos achamos os bambambãs, né? Nos achamos certos em tudo. E aí é costume nosso julgarmos todos. Rapaz, fulano foi errado, cicrano foi errado, está errado, rapaz, não deveria fazer isso. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei. Se eu tenho essa ética dentro de mim, os princípios, me compete o quê? Me compete auxiliar. É aí que Kardec trouxe a moral vestida da roupagem da ética a nível de quê? Das virtudes, para que pudéssemos estar sempre amparados de quê? Amparados da solidariedade, vestindo sempre a roupa da caridade, vestindo sempre a roupa do amor, do bem, porque esta é a proposta, gente. A proposta do Espiritismo, quando Kardec trouxe, tanto é que na introdução da Revista Espírita, sabe o que ele vai dizer no primeiro parágrafo? Ele diz, olha, se o Espiritismo trouxesse apenas a comprovação da existência dos espíritos através das mesas girantes, que foi como surgiu lá na França, os fenômenos, né, das mesas girantes, pancadas e respostas, ele disse que se só fosse isso, não causaria nenhum impacto, porque logo iria desaparecer. A questão é que o Espiritismo trouxe, através da comprovação da imortalidade da alma, as consequências morais que isso veio, tornando assim uma sociedade melhor. Foi essa a proposta. E aí eu vou abrir um parêntese, me perdoem, para englobar todas as religiões do mundo. Se as religiões do mundo não tiverem esse propósito de tornar o ser humano melhor, não vale nada. Não vale nada. Tem que tornar. Eu, enquanto vestindo a roupagem da religiosidade, eu não posso ser a mesma coisa que era antes. Eu não posso, gente. E aí, o que é que eu devo fazer? Desistir? Não. Fazer uma autoanálise, aí que vem a questão do autoconhecimento, que é uma proposta espírita. Eu tenho que parar em algum momento e perguntar a mim mesmo, peraí, Tamar, o que é que está acontecendo com você? A gente tem que conversar, a gente tem que ser terapeuta de nós mesmos. Né? Conversar, gente, a gente tem que conversar com a gente. Peraí, por que é que você não está conseguindo fazer? Por que é que você ainda continua fazendo uma série de bobagens? Por quê? Então, é você conversar com você e você ver onde é que está a carência e a necessidade de dar um rumo diferente. De dar uma mudança na nossa própria existência. Porque, gente, eu não sei quando é que a gente vai desencarnar, quando é que a gente vai morrer, numa linguagem popular. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E quando a gente menos esperar, nós vamos estar aqui, ó, rapaz, Itamar viajou, está no outro lado. E aí, qual será a valia da caminhada de Itamar aqui?
Eu vou levar o quê? Não vou levar nada, materialmente não. Eu levarei aquilo que eu mesmo fiz para mim e para os outros. Essa semana, domingo em Mairi, eu visitei minha mãe esse final de semana e eu tive uma lição de vida fantástica. Visitamos uma senhorinha com 85 anos. Eu conheço desde a minha infância. Um ser humano belíssimo, belíssimo. Um ser humano, aquela candura, aquele ser que todo mundo gostaria de estar perto. Desde criança que era assim. Desde criança que todo mundo queria abraçar ela, que queria chegar perto. Ela é evangélica hoje, mas sempre foi assim, e continua até hoje. Todas as pessoas espíritas, católicas, que chegam, já vai logo dando um abraço, e ela é aquela energia maravilhosa, espírito realmente evoluído. E agora ela foi fazer, ela fraturou o fêmur, foi para Irecê, como ela está com osteoporose, quando foi fazer o curativo da cirurgia, teve outra fratura. E aí, dor intensa. E eu conversava com ela, e aí ela rindo. E aí eu perguntava, mas a senhora não está sentindo dor? Ela disse, dói um pouquinho. E aí me dava aquele aperto dentro de mim. E aí eu disse para ela, a senhora está muito resignada. Aí a filha disse, olha, é uma resignação em pessoa. Nunca reclama de nada. Se às vezes a gente está ocupada e demora de trocar fralda, ela só faz dizer, está na hora de trocar a fralda. E se a gente demora um pouquinho, ela não reclama. Se está sentindo dor de um lado ou de outro, se demora a comida, sabe o que é? Aquela resignação. Então um ser desse está maturando a sua estadia mais feliz no mundo espiritual. Enquanto a semana passada eu visitei outra com um sentimento de revolta imensa. Reclamando de tudo, xingando, brigando. Olha, vocês precisavam ver. Ninguém queria ficar perto. Eu confesso para vocês que eu fiquei durante um tempo e orando e me sentindo mal. Passava a mão pela cabeça dela, né? E ela revoltada com os filhos que abandonou, revoltada com todo mundo. Olha a diferença. Olha a diferença. Todos nós vamos passar por situações assim. Situações de provas, de dores, de angústia, de falta de dinheiro, de dificuldade, né, de incompreensão, de intolerância, enfim, cada um passando por sua prova, por seu vestibular, cada um sentindo as suas dificuldades. O diferencial é que a minha ética, que são os meus princípios, me trouxe informações de como eu devo me comportar. E aí, como é? Mas rapaz, é difícil, eu não estou conseguindo isso. Beleza, eu vou pedir ajuda aos universitários. Eu vou pedir ajuda às pessoas. A quem? Uma pessoa que estiver numa condição mais tranquila que eu. É aí que eu vou buscar ele e ela, qualquer um. Me ajuda, gente, me dá uma força aqui. Eu não vou ficar também isolado no meu mundo, ficar preso dentro de casa, não. Eu pedir ajuda, olha. Lala, me ajuda aqui. Rose, me ajuda aqui. Eu estou passando por essa dificuldade, eu não estou conseguindo. Vamos rezar, vamos orar. E aí vem um dos melhores instrumentos que nós temos gratuitamente à nossa disposição para termos equilíbrio, para termos paz e para termos amparo divino, que é a oração. É uma luz, a oração é uma luz. Gente, Kardec diz na Revista Espírita de 64 que a oração, inclusive, é uma magnetização espiritual, que através da oração a gente pode realizar curas na gente e nos outros, se houver merecimento e necessidade, que depende também das doenças. Mas através da oração a gente entra num estado de quietude, num estado de paz. Agora tem oração e oração. Tem momentos tão angustiantes na nossa vida que a gente não tem nem condição de orar, é verdade, é aí que precisa da ajuda. Mas se criarmos o hábito da oração todos os dias, assim como temos o hábito da alimentação, criarmos o hábito, aquilo já vai simplesmente se tornar muito mais fácil. Levantar de manhã sem rezar, não, gente. Ai, tá, mas eu tenho dificuldade, eu tenho uma pressa muito grande. 30 segundos, 1 minuto.
Ah, mas eu rezo o Pai Nosso, não vale nada. Não importa a oração, o importante é o pensamento estar focado naquilo. Então eu vou parar, esquecer de tudo, e aí eu vou o quê? Pensar em coisas boas, numa imagem bonita, né? Vou pensar numa flor, num jardim, num rio, numas serras maravilhosas dessa, criar uma imagem dessa, e aí eu começo. Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda, Senhor, me ampara. Enfim, as palavras serão minhas. A partir desse instante que a gente começa a focar nessas imagens, a gente esquece as outras coisas. E vai criando um condicionamento de tal forma que a gente vai fazer com naturalidade. Aí foi onde eu perguntei a essa senhorinha lá em Mairi, a senhora reza? Ela disse, é o que eu mais faço, meu filho. Aí eu disse, como assim? Ela disse, eu fecho meus olhos e aí eu começo a visualizar Jesus andando sobre as águas. Aí ela disse, eu começo a imaginar ele andando sobre as águas, né, com aquela roupagem branca, e ele vem na minha direção, e ele bota as mãos em cima da minha cabeça, e aí eu durmo. Ela disse, toda vez que eu faço isso, eu durmo. Que maravilha! O que é que ela faz com aquilo ali? Ela entra numa conexão superior, e esses fluidos dos bons espíritos, que estão em todos os lugares, se encaixam nos fluidos dela e promove aquele estado de quietude. Isso é fé. Isso é fé. E aí, naquele momento, eu digo para vocês, eu fui visitar, fui levar alento e voltei recheado de alento, de força, de fé, porque a gente tem momentos de perrengue, de que a gente passa dificuldade, e aí naquele momento eu me senti abraçado por ela, sem que os braços estivessem me envolvendo, as energias dela. E a gente pode ser uma dela. A gente é igual, qual é a diferença da gente? É que ela está convivendo mais com essa conexão superior. Igual, não tem nenhuma diferença. É só a gente criar esse hábito, fazer com que essa ética se torne uma realidade dentro da gente, buscando esses princípios do bem, do amor, e guiarmos os nossos olhares para que a gente enxergue as coisas boas das pessoas. Enxergue as coisas boas das pessoas. Porque ela disse uma coisa interessante lá, ela disse, olha, a televisão os meninos ligam aqui, mas quando tem coisa ruim eu mando eles desligar logo. Eu não assisto nada ruim, só assisto coisas boas. Olha a conexão dela. A gente pode fazer isso, o celular, a gente não se aparta do celular, né? A gente se aparta de tudo, de todos, mas esse cabo a gente não larga. Isso aqui, se cair e quebrar, até debaixo do travesseiro a gente bota para dormir com a gente. Beleza, a gente não consegue viver. Né? Eu viajo muito e eu não consigo também. Só que eu tenho que ser seletivo. Eu só vejo coisa boa. Só leio a mensagem. Quem mandar informação de violência, mensagem de fofoca, disso e daquilo, eu já deletei, seja quem for. Tanto é que eu participo de algum grupo que o pessoal diz, rapaz, tem 8 dias que tu não fala nada, tu não viu os áudios não? Eu digo, eu vi o primeiro, que não prestava, apaguei tudo. Não vejo. Minha conexão tem... A gente já encontra dificuldades de vivência e convivência conosco mesmo, graças à nossa condição espiritual do passado e do presente. Imagine ainda tendo que lutar com imagens e informações ruins. Então, quando ela disse ali, eu digo, olha aí a lição, aí, ó, só vê coisa boa. É esse espiritismo maravilhoso, gente, que vem trazer para a gente uma gama de informações, não estabelecendo regras, mas trazendo para a gente informações de que se nós quisermos, porque aí vem na questão da escolha. O professor Cortella, ele fala disso, olha, a ética é a teoria, a moral é a prática. Sendo que a prática depende da escolha. Cada um da gente que vai escolher o caminho a trilhar. Cada um da gente que vai escolher. Eu só fico com o sapato apertado até enquanto eu aguentar. Se está apertado, fez um calo, eu não calço mais ele. Se eu estou tendo dificuldade de dormir, se alguma coisa está me inquietando, eu tenho que buscar
encontrar a solução disso, porque eu estou aqui para ser feliz, a gente está aqui para ser feliz. E vocês, eu tenho certeza disso, vocês como eu e todos nós, quando a gente faz a coisa certa, só dá certo. Quando a gente faz errado, só dá errado. Quando a gente faz o chamado errado, só dá errado. E aí o quê? Isso vale, inclusive, para a nossa relação com as pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, né? De respeitarmos os direitos dos outros como os outros são, que a gente não sei o que acontece com a gente, mas a gente não quer respeitar o outro como o outro é. A gente quer que o outro seja do jeito da gente. A gente não quer aceitar. E o pior é que a gente acha que a gente está certo, que o outro está errado. E a gente teima. Não, você está errado, você está errado. Quando a gente vai ver, o errado não é os outros, o errado é a gente. E o outro fica na boa, tranquilo. Então são esses princípios norteadores que a doutrina espírita vem dizer, está aqui, ó, à sua disposição. Faça isso, faça segundo a sua consciência. Seja um homem de bem, seja um ser do bem. A proposta é essa. Aí para finalizar, eu vou deixar 10 minutos para vocês. Eu vou beber na fonte de Nassim Fawaz, lá na Chapada Diamantina, nos anos 80, quando em Palmeiras eu participei de uma reunião, ele fazendo uma palestra, ele disse, olha, aqui eu queria que alguém levantasse o dedo se a gente ensinou a fazer alguma coisa errada, a fazer o mal. Aqui a gente só ensina a fazer o bem. Essa casa, ao longo de quase 100 anos, tem feito isso, como as outras casas. Agora, se cada um da gente buscar outro caminho, o problema é, a responsabilidade não é do espiritismo. A responsabilidade é de Itamar, que não quis incorporar as lições espíritas no seu cotidiano, no seu dia a dia. E aí a gente precisa ter essa ética de dizer, olha, Zezinho responde por ele. E o modelo e guia é Jesus, gente. E a gente seguir os passos dele, a gente vai se dar bem. 10 minutos para vocês, quem quer perguntar alguma coisa? Jean. Boa noite. Idem. Sim, sim. O que eu falei nesse sentido aqui de Jacobina é o local. Porque Kardec, muito boa pergunta sua, Jean. Kardec fala a respeito de estado dos espíritos. Estado. O estado do espírito, o espírito, quando ele faz o bem, quando ele tem ética, quando ele segue os princípios norteadores das leis divinas, ele vai se encontrar, depois do desencarno, num estado de paz. O local, ele não fala de ter um local lá em cima, ele diz no mesmo espaço onde os espíritos normalmente conviveram, porque ele tem relação com os que estavam encarnados. Ele tem relação. Por exemplo, você desencarnou aqui, você não vai para a China, você não tem relação com ninguém lá da China, você não vai para a Índia, você vai ficar no Brasil. E onde? Onde você tiver maior afinidade. As pessoas com quem você teve maior afinidade, você vai ficar aqui. Se você tem afinidade com o pessoal de Pirá, né, você tem mais afinidade. Querem ver uma coisa? Quando eu cheguei sábado em Mairi, quando eu fui entrando, eu estava falando com uma amiga, e eu disse para ela, é interessante como eu não tenho nada a ver com Mairi. Eu reencarnei aqui, nasci aqui, e com 15 anos fui embora. Mas eu não tenho nada a ver, eu não tenho nenhum amigo em Mairi. Eu só tenho minha mãe, né, e uma irmã. Não tenho relação com ninguém. Já aqui em Jacobina eu tenho muitos amigos. Já em Baixa Grande eu tenho muitos amigos, é diferente. Meus filhos hoje moram em Feira, eu não tenho nada a ver com Feira de Santana. Eu passo uma semana por mês lá com eles, mas não tenho ninguém, nem do movimento espírita eu não tenho empatia.
Já em Juazeiro, eu tenho. Então, essa empatia que vai fazer com que a gente tenha atração, que vai fazer com que a gente tenha uma relação de ordem espiritual, vai me levar, quando eu desencarnar, eu vou passar, eu vou ficar aqui, vou ficar em Baixa Grande, vou ficar em Juazeiro, mas em Mairi não vou, que eu não tenho nada a ver com lá. Então, quando Kardec tratou de local, ele diz que os espíritos, de acordo com afinidade, interessante isso aí, ele vai conviver com aqueles que ele tinha uma boa relação. E aí, ele no livro Céu e Inferno, ele vai falar o quê? Isso é muito interessante, ele vai falar dos espíritos felizes, espíritos que fizeram bem, como também dos suicidas. Ele vai dizer, vai trazer, evocar os suicidas, conversar com os suicidas, e não vai dizer que vai para Vale do Suicida, não. Isso aí é uma ideia que foi Ivandro do Amaral Pereira que trouxe, que foi André Luiz que trouxe. A ideia deles, Kardec não trata disso. Ele fala que o estado do espírito vai ser de paz ou de inquietação, de acordo com o que ele viveu aqui. E o local vai ser aqui, no mundo espiritual, numa outra dimensão, que é, como eu falei, o mundo dos vírus, né? Uma dimensão diferente da nossa aqui. Mas ainda tem aí, ó, outra pergunta. Diga, gente. Só ele completar lá, Zé. Entendi. Veja bem, uma coisa interessante é que a gente utiliza vida e existência como sendo sinônimos. Na realidade não é. O espírito só tem uma vida, que é quando ele foi criado, simples e ignorante, e vai permanecer eternamente. Então o espírito não tem mais de uma vida. Agora, existência, que seria o que? Existência seria um estado de encarnação. Né? O espírito, quando vem para cá, ele tem uma existência. Eu estou. É interessante isso. Eu estou Itamar, eu não sou Itamar. Utilizando até a palavra politicamente correta, né? Eu não sou Itamar, eu estou. Você não é Jean, você está Jean. Porque você é o espírito que você pode encarnar como mulher, você pode encarnar como Maria, você pode encarnar daqui a 100 anos como Pedro. Os nomes que a gente tem o objetivo de ser reconhecido naquela comunidade, naquela sociedade que a gente vivencia, que a gente está vivenciando. Né? Então, a existência, eu tenho várias, mas vida só uma. Enquanto o espírito encarnar, no caso de Jesus, que já atingiu o nível de pureza, o dom de ubiquidade, é isso aí, dele está em vários lugares, mas está em vários lugares fluidicamente, energeticamente, né? Seria o quê? O pensamento nosso. Vamos representar isso como pensamento. Eu aqui agora, se eu pensar em Mairi, minha mãe, o meu pensamento estaria representando lá. Seria mais ou menos essa simbologia. Então o espírito, quando ele atinge um nível de pureza, é igual essa lâmpada. Ele vai irradiar a luz que vai atingir um raio gradativo de acordo com a sua condição evolutiva, porque Jesus é um espírito puro para a Terra. Para outros planetas mais evoluídos, não. Né? Então, é a chamada graduação de evolução de acordo com o planeta que o espírito está encarnado. Diga, Zé. Não, interessante. A encarnação do espírito, normalmente, ele obedece
uma convivência com os espíritos que são familiares, que são afins, que fazem parte de um grupo. E a proposta da encarnação é sempre se tornar melhor. Nunca ele vai se tornar pior. Nunca. É como o aluno. Se o aluno chega na quinta série e ele perdeu o ano, ele não volta para a quarta nunca. Não tem um diretor que vai matricular um aluno de quinta série na quarta. Não pode. Chegou na quarta, se ele perdeu 10 anos, ele continua na quinta. Se o espírito chega aqui e ele realiza uma série de erros, ele não vai baixar do nível. Aí o que acontece? Ele pode sair desta região que ele se encontra e ser levado para uma região da África, da Índia, da China, de outro lugar, que ele não tem nem muita relação, mas que ele possa ser submetido a uma prova para que ele possa avançar mais. Então pode ser feito. Porque existem sempre coordenadores, espíritos superiores, que são os nossos chamados anjos de guarda, que nos auxiliam nessa existência, ou nessa multiplicidade de existência. O objetivo da encarnação é sempre o espírito progredir. Sempre a gente evoluir. Essa é a proposta. Ó, a meninada aí. Então, gente, eu queria só para finalizar, agradecer a direção da casa pelo convite, agradecer a vocês pela paciência e dizer que não vamos desistir nunca de nós. Nunca vamos desistir de nós. Por mais que façamos coisas equivocadas, não vamos desistir. E se não vamos também entrar no processo de autopunição, não, gente. É um processo de autoeducação. Vamos buscar nos tornar melhores, se não for hoje, será amanhã, será depois. E vamos pedir sempre ajuda se precisar. Se precisar, vamos pedir ajuda, que os bons espíritos, que os nossos anjos de guarda estarão sempre com a gente. Muita paz. Faça a prece. Pode apagar a luz. Luz, Zezinho. Zezinho, a luz. E vamos, já que falamos de oração, vamos nesse momento fecharmos um pouquinho os nossos olhos para facilitar a nossa concentração. E vamos pensar numa pessoa, amigo, parente, que esteja passando por problema difícil. Ou até se estivermos passando por um problema difícil, vamos mentalizar esse problema e vamos rezar. Vamos orar, vamos pedir a Jesus que nos dê força, que nos dê fé, coragem, para que possamos vencer esses obstáculos, ou essas pessoas. Divino amigo Jesus, queremos nesta noite te pedir, abençoa todas as pessoas que estão aqui, abençoa todos os seus familiares, visita a casa de cada um de nós, Jesus, e nos abraça com as tuas energias maravilhosas, nos fortalecendo, nos dando ânimo para que possamos continuar nossa luta de vencermos as nossas más tendências e inclinações ruins. Abençoa todas as pessoas que estão passando por dificuldades aqui na nossa querida Jacobina. Abençoa as pessoas do Lar do Idoso Cruzada do Bem, as pessoas que estão no Hospital Regional, na Clínica Santa Bárbara, nas suas casas. Acolhe a cada uma dessas pessoas que estão doentes, Jesus. E fortalece, dá esperança, dá ânimo, para que elas aguardem uma melhora física e espiritual. E quanto a nós, nos ampara, nos protege, hoje e sempre, Jesus. Assim seja. Meu amigo, muito obrigada. Eu fico sempre feliz quando vocês estão aqui nos dando esse momento de ensinamento, não é? Agradecer mesmo. Hoje não temos recadinhos, não. Porque daqui a pouco essas crianças saem, quando elas saem, gente, tem que estar... Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Olha, Itamar, que a gente sempre dá o evangelho para quem está aqui a primeira vez ali. É você?
Tome aqui, minha gente. Faça bom uso aí. Ah, viu? então Deus não é a abençoe. primeira vez. Quem sabe ser sorteada aqui. Gente, e agradecer a presença, né, Itamar, de Verdade, todos. É tão bom ver essa casa assim. A gente sente a cada dia mais fortalecido e buscar mais e mais essa doutrina, não é, Itamar? E mais feliz aí com essa casa. Número 15, para receber um livro aqui. Quem é 15? 15. Vocês receberam uma mensagenzinha que tem. Ah, ó. Número 7. Aqui, meu amigo. Ó. Que eu ver aqui, viu? Número 7. Eu sabia. Olha aqui. Desde você disse que... Suicídio nunca mais, viu? Não, aí você já passa, você dá alguém aí, ó. Depois eu vejo. Número 20, quem é? Aí, ó. Número 20. Olha aqui, ó. O número 1 já foi Faça bom sorteado. uso aí, minha amiga. Vem a semana que vem, que toda semana... Tome, ó, sua mensagem, ó. Vem a semana que Pode vem, levar. que toda semana você vai ser sorteado. Gente, gratidão aí a todos. E quem precisar tomar passe individual, pode seguir. Viu? Quem esteja precisando, porque o coletivo já...